algumas quartas-feiras, como que é o nome mesmo? Aceleração. Eu disse para o Rubens, você já é acelerado. Então essa palavra é só para a igreja. Você continua na mesma velocidade para você não capotar, porque o Rubens, eu vou falar para você, dos discípulos que eu tenho, que eu dou cobertura, o Rubens é o acelerado, né? O Rubens é eu lá atrás, né? E eu amo o Rubens, porque eu era desse jeito. Estenda as duas mãos para o Rubens. Diga: Deus, Ele é como Arão era, mas Ele ainda vai caminhar com menos aceleração quando Ele estiver na idade do Arão. Diga aleluia, Jesus, glória a Deus, amém, aleluia. Isso aí é de Deus, Alessandro. Graças a Deus, amém. Se Ele não fosse desse jeito, vocês não teriam chegado onde chegaram. Sim ou não? São poucos lugares que eu vou que tem uma estrutura que vocês têm física. Vocês estão de parabéns. Eu gosto muito do Rubens. De vez em quando vou falar, de vez em quando eu puxo a orelha dele, falo: cara, menos, vai devagar. Mas eu sou fã do Rubens, de verdade. Estou falando, se eu não pudesse falar isso, eu não falaria, ficaria quieto, tá? Então eu te admiro. Você olha para uma coisa, você vai, e que Deus continue abençoando vocês. Essa igreja só tem chegado onde chegou porque você tem essa personalidade forte, firme sua. Ninguém é perfeito, né? E eu também, as pessoas também olham para mim desse jeito. O povo lá fala assim: pastor, o senhor é ligado no quê, cara? Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu durmo 4 horas, 5 horas. Eu durmo 4, 5 horas, eu levanto, já começo a pular. Começa a dar tremedeira assim. Meu genro olha para mim e fala assim: cara, você chupa droga à noite? É algum anjo que vem e traz uma droga celestial? Meu genro olhou para mim hoje e falou assim: como assim você vai para Guariba? Eu falei: não, estou indo para Guariba. Como? Você acabou de chegar de Cuiabá, você nem chegou, você já foi para uma reunião, entrou na outra. Essa noite eu dormi 4 horas. Eu estou tendo que refazer 2 livros meus. Eu estou refazendo inteiro Vaca Gorda e inteiro 21 dias. E eu faço isso de madrugada. A minha esposa olha para mim e fala assim: cara, você tem que ser estudado pela NASA. Não dá para te entender, né? Então eu te compreendo. Só que como cobertura sua, eu tenho a função de te segurar, mesmo entendendo, tá bom? Vamos lá, eu quero partilhar algo para vocês, muito legal, tá? Porém, algumas pessoas, e eu entendo isso, às vezes eles têm um pouco de dificuldade de entender que a igreja tenha essa proposta, às vezes, de ser um culto mais de ensino. Nós, às vezes, entendemos que o fato de estarmos na igreja, às vezes nós acreditamos que todas as palavras têm que ser, assim, totalmente bíblica. Não que ela não é bíblica, tudo que eu vou falar aqui é bíblico, tá? Tudo embasado na Bíblia, mas que a gente tem que vir para cá só para estudar a Bíblia. Agora, nós precisamos nos contextualizar. Eu vou ministrar algo para vocês, assim, eu vou falar isso super de boa. Por favor, não estrague a noite e nem ponha besteira na sua cabeça. Eu comecei, o ano passado, a ministrar essa palavra ou essa palestra, que eu já passo ela há mais ou menos uns 10 anos. Só que isso aqui faz parte de um volume legal de palestras que eu tenho, que eu uso no mercado secular. Eu usava. Algumas eu separei o ano passado para começar a ministrar. Então são poucas igrejas que eu já passei, o que eu vou passar para vocês hoje. Eu comecei o ano passado, devo ter passado aí numas 7, 8 igrejas. Então não passei em muitos lugares, porque é uma palestra voltada ao mercado secular. Eu também atendo, eu dou palestras não só em igreja, em prefeitura, em sindicatos, em empresa. Essa palestra faz parte de um material que eu tenho de consultoria empresarial, tá? Eu fiz uma adaptação, um resumo dela, porque a gente não tem tempo suficiente, porque esse material a gente teria que ter muito tempo, cada tópico a gente pode entrar no universo de coisas. Então, faz pouco tempo que eu estou ministrando essa palavra.
no final, deixa eu terminar todinha ela, tá? Não pensa que é muito natural demais, porque tudo está ligado a questões espirituais e princípios espirituais. Como o Rubens me disse que vocês estão com essa proposta nessas quartas-feiras, acelerando alguns processos da vida de vocês, eu gostei desse tema, acelerar alguns processos. Nós precisamos acelerar alguns processos na nossa vida, acelerar a vida familiar para que ela aconteça mais coisas de Deus, acelerar a nossa vida profissional, acelerar a nossa vida ministerial, acelerar a nossa vida espiritual, e isso é muito legal. E como a minha área muito forte é finanças também, o pastor Rubens pediu que eu falasse algo sobre aceleração ou ativação na área espiritual mais financeira, tá bom? Então eu vou trabalhar com vocês, essa é uma palestra então que eu dei muitos anos no mercado secular, e agora estou usando ela para o mercado, para ministrar em algumas igrejas. Não me entendam mal. A última palestra que eu dei dessa, o mês retrasado, no mercado secular, eles me pagaram R$18.000 para essa palestra. Eu estou aqui abençoando a vida de vocês. Amém? E é verdade, tá? É uma proposta completamente diferente, tá? Do que eu faço quando eu vou numa igreja, tá? Vamos lá. Essa palavra, ela nasceu quando eu fiz uma das minhas primeiras viagens. Na verdade eu tinha feito algumas, mas eu fiz um pedaço da Rota 66. Quem já ouviu falar na Rota 66 lá nos Estados Unidos? Quem já viu? Levanta a mão, deixa eu ver. Muita gente. Quem não viu? Tem problema em levantar a mão? Levanta a mão. Tem gente que não sabe se viu ou não viu. Vamos de novo? Quem viu? Quem não viu? Agora sim, beleza. Depois entra lá, Rota 66. Rota 66 é uma rota, uma estrada que você atravessa os Estados Unidos todo, tá ok? Eu fiz um bom pedaço dessa rota, saindo da Califórnia, Los Angeles, eu fiz um bom pedaço dessa rota. E quando eu estava fazendo, alguns anos atrás, essa rota, durante essa rota, eu estava num momento que eu estava escrevendo bastante sobre finanças. Eu vou escrever esse livro, provavelmente, talvez esse ano deve sair esse livro, A Rota do Dinheiro e da Prosperidade. Já estou com ele quase que todo esquematizado. Eu fiz esse livro porque essa rota, ela você acorda dos Estados Unidos todinho. Você vai ver nas placas, Rota 66. Uma rota fala de uma viagem, de um caminho. A palavra de Deus diz que Jesus cresceu em estatura, conhecimento e graça. A palavra no grego ali para o crescimento de Jesus ele cresceu em 3 áreas básicas da vida durante o seu ciclo de vida, né? Então, durante toda a nossa vida, você vai ver vários versículos na Bíblia. O apóstolo Paulo disse assim: eu comecei o meu caminho e terminei o meu caminho. Então você vai ver sempre na Bíblia mostrando o tempo de vida de uma pessoa. Nossa vida é baseada em ciclos. Há tempo para nascer, Eclesiastes 11, tempo para morrer. Cada um de nós estamos num momento da nossa jornada de vida, ou da nossa rota de vida. Quando você vai fazer uma viagem, você faz um plano. Eu vou lá para Ubatuba. Então você já sabe o caminho que você vai fazer. Hoje nós temos aplicativo, você joga no Waze, né? Você já tem todo o caminho, quantos pedágios e tal. A nossa vida é uma rota. Quando nós falamos de rota, falamos do caminho da nossa vida. Eu já disse isso aqui, que eu tenho memória, que eu vim pensando sobre isso, as palavras que eu ministrei aqui, e eu me lembro que eu dei esse entendimento para vocês em uma das minhas vindas aqui. Eu vou falar rapidinho para quem não estava aqui da outra vez e para você que estava a relembrar. Normalmente a vida de um ser humano, tanto do homem como da mulher, a mulher sempre amadurece mais cedo que o homem, tá? Lembre-se sempre disso. As mulheres normalmente, alguns casos não, mas na grande maioria as mulheres amadurecem entre 2 a 3 anos mais cedo que o homem. É por isso que normalmente você vai ver mulheres interessadas em homens mais velhos, porque os homens demoram mais para amadurecer. Isso é questão de estrutura do homem e da mulher. Mas normalmente a vida de um ser humano é isso aqui, ó. O ciclo é esse, ó. Até os 20 anos, normalmente alguém
definiu o que vai ser na vida ou o que quer ser na vida. Pelo menos deveria. Alguns batem 60 anos e não sabem o que está querendo ser na vida ainda. Isso não é legal, tá? Mas normalmente até os 20 anos você descobriu o que você quer ser na vida. Isso é base tanto da psicologia como da psicanálise, do estudo do ser humano, tá ok? Até os 20 eu descobri, ou entendi o que eu quero ser na vida. Dos 20 aos 30, aos 30, eu me preparei para aquilo que eu defini que eu iria ser na vida. Dos 30 aos 40, eu estou no auge da construção da minha carreira. Dos 40 em diante, eu já estou desfrutando, muito experiente para o que eu decidi fazer, ainda fazendo, e agora já desfrutando. Dos 50, ouça isso, eu sei que essa palavra vai ser confronto hoje à noite, mas sem confronto não há mudança. Você tem duas coisas para fazer: sair magoado comigo daqui, ou sair daqui, assim, desafiado e pegar para você e fazer mudanças. Eu vou dar um exemplo para você. Homens, principalmente. Por quê? Porque você é o sacerdote da casa. Tem alguém aqui que trabalha em posto de gasolina? Levante as mãos, se tem alguém que trabalha num posto de gasolina. Tem alguém que trabalha de frentista num posto de gasolina? Levante a mão. Alguém? Ninguém. Beleza, detectei algo que eu posso fazer. Então, olhe para mim. Você para num posto de gasolina e você vai abastecer seu carro. E a pessoa que trabalha de frentista vem te atender. E você olha para ela, é um homem de aproximadamente 50 anos. Ele está trabalhando de frentista de posto de gasolina. Eu peguei poderia usar alguns trabalhos. Estou usando como exemplo. Você olha para um homem que tem 50 anos de idade. Ele está vindo atender você e abastecer seu carro. Algo de errado está com aquele homem. Como que um homem chega a 50 anos, ele está trabalhando de frentista de posto de gasolina? Na minha opinião, isso é trabalho para um jovem que está começando na vida, que está estudando, se preparando para se tornar algo a mais. Quando você está me entendendo, diga amém. Então, desculpa, tá, no que eu estou falando. Alguns trabalhos é para quem está começando a vida. Você chega aos 50 anos, você já tem que ter alcançado alguma coisa na vida. Tem que ter conseguido alguma coisa. Você bate 50 anos, você ainda não tem nada na vida. Alguma coisa você fez de errado na sua vida. Talvez você esteja me ouvindo, esse seja o caso seu. Você tem que ser humilde e dizer: não, realmente, alguma coisa eu não fiz de certo, eu preciso correr atrás de tentar recuperar um pouco do que foi perdido durante a minha vida. Então, dos seus 50 para frente, você já tem que ter estruturado alguma coisa para você começar a usufruir os benefícios. Eu já tenho 55, estou indo para 56 anos. Ainda tenho saúde, ainda estou trabalhando bastante, ainda estou rendendo muito, mas eu já tenho a minha vida, a minha independência financeira. Se eu não precisaria trabalhar mais hoje, já alguns anos já não precisaria trabalhar mais, tá? Pensando no aspecto financeiro da minha estrutura de vida. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque a nossa vida, ela tem uma rota, diga assim, rota. Ela tem um caminho, amém? Alguns mais novos, você já está indo para a média idade, já tem 40 anos, seu filho está com 25 anos, são realidades diferentes. Por exemplo, quando minhas filhas foram casar, durante muitos anos, eu acreditava numa mensagem que tinham me ensinado, de que para eu casar com uma moça e tirá-la da casa dela, eu tinha que dar no mínimo o que ela tinha dentro da casa dela. E eu acreditava nisso. Quando eu fui casar com a minha esposa, eu acreditava nessa mensagem, porque eu estava dentro da igreja e ouvia essa mensagem. Para você tirar uma moça da casa dela, você tem que dar no mínimo o que ela tem na casa dela. Aí quando eu me tornei mais adulto, eu vi minhas filhas crescendo e chegando na idade de namorar, Deus falou comigo: como é que você exige de um jovem que está começando a vida dar o mesmo padrão que você está dando para sua filha, se ele nem teve o tempo que você teve para se estruturar? Suas filhas vão ter que começar e fazer o caminho delas. Seria uma injustiça. A mesma coisa é você ter expectativa que teu filho vai estar na mesma condição que você tem hoje, com 15, mais de 20 anos mais novo do que você. Isso é falta de inteligência e falta de justiça. Sim ou não, gente? Amém ou não, gente? Então,
quando você começa a vida, nós temos fases e etapas diferentes. Então eu estou dando esse norte para você entender. Até os 20 eu descobri, entre 17, 16 anos, 18, 20 anos, entre 15 e 16 anos, eu descobri o que eu vou ser. Aí vou me preparar até os 30, alguns começaram antes já, alguns já estão trabalhando há muito tempo antes, mas você constrói, aos 40 você está já partindo para a média idade, você está no auge da sua carreira, 50 bateu média idade para o Brasil hoje, você chegou nos 60 anos, que já é considerado alguém que já é de terceira idade, você tem que estar estruturado para a vida. Quantos querem bater os seus 50, 60 anos, bem estruturados para a vida e viver uma vida abençoada e maravilhosa? Levanta as duas mãos. Quem não levantar, Deus vai, que Deus entende que não quer. Levanta as duas e diga assim: chegarei à minha velhice, se Jesus não voltar, sarado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente e financeiramente. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Amém? Então, pensando no tema aceleração, alguns de vocês vão ter que acelerar realmente para conseguir chegar a isso que eu vou partilhar com vocês hoje, porque talvez alguns de vocês vão ter que acelerar, porque você vai perceber: poxa, eu estou atrasado nesse negócio, tá bom? Outra coisa que eu queria fazer um acordo com vocês e combinar com vocês para essa noite é o seguinte: olhe para mim, vai chegar um momento dessa mensagem, da metade dessa palavra para cima, que você vai ter a tendência de olhar para você e falar assim: pastor Arão está viajando, eu nem cheguei numa possibilidade de vivenciar o que ele está falando. Então, quando chegar esse momento, não se sinta vitimizado, não haja com vitimismo, não se sinta inferiorizado, tome posse de que você vai viver o que eu vou te falar, e que você vai chegar no momento da sua vida que você vai precisar usar essas estratégias e dicas que eu estou dando para vocês. Amém? Quem recebe, diga: eu recebo. Então vamos lá, nós temos 8 passos, 8 etapas, 8 regras, 8 comportamentos que nós trabalhamos nessa rota do dinheiro e da prosperidade. Primeira, pode ir. A primeira coisa que eu preciso entender no caminho, na rota, na minha viagem para prosperar durante a minha vida, a primeiro é preparar e estudar. Ninguém chega a lugar nenhum sem se preparar. E quando eu falo estudar, eu não estou falando só de fazer uma faculdade. Posso dizer para você, uma boa parte dos milionários no Brasil e no mundo hoje não tem formação universitária. Porém, foram pessoas que estudaram muito o que eles partiram para fazer. Então, eu entendo que você hoje, nós temos uma acessibilidade muito maior. Na minha época, os que são da minha época, dos 50 anos para lá, sabem que na nossa infância, os nossos pais quase nem falavam de faculdade. Quem terminava o ensino médio já era quase que um doutor. Hoje, se você não tiver, na minha época, poucos terminavam o ensino médio. Hoje, existem 2 tipos de analfabetos: os que não sabem ler e escrever e os que não sabem mexer num computador. O mundo hoje é completamente tecnológico, cada vez mais. Então eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que realmente estudar. Deixa eu dizer a vocês jovens que estão aqui, inclusive vocês casados, que talvez não tiveram oportunidade de estudar lá atrás, volte a estudar hoje. Hoje você faz uma faculdade à distância com 150, 200 e poucos reais por mês, você faz uma faculdade. O meu genro está fazendo agora ciências da economia, à distância, pagando 200 e poucos reais por mês. Eu fui fazer psicanálise depois de adulto. Eu fui fazer um curso superior de teologia, bacharel em teologia, terminei faz 4 anos. Eu já tinha feito mas uma prova pelo MEC, fui fazer para me tornar alguém com nível superior na área de teologia. Então dá tempo de você estudar, tanto você homem como mulher. Amém? Agora, quando eu falo de estudar, eu não falo só de estudar a escola normal, mas estudar e se preparar para o que você entendeu o que você vai ser na vida. Se eu quero ser um marceneiro, eu vou me preparar para ser o melhor marceneiro daqui da cidade. Se eu vou ser um pedreiro, por exemplo, deixa eu dizer para você, olha algumas profissões que são extremamente valorizadas quando você é inteligente, você investe.
Eu tenho uma pessoa que trabalha para mim já há muitos anos. Ele é um empreiteiro, pedreiro que trabalha para mim. Ele que faz a maioria das obras que eu faço. Estou terminando uma casa agora de 600 metros quadrados, num terreno de 5.275 metros quadrados, uma casa de alto padrão, tem elevador. Estou entrando já no acabamento dessa casa que eu estou fazendo. Uma casa enorme, tem quadra de tênis, pensa num troço grande, num condomínio lá em Ribeirão. Ele está fazendo para mim. Ele não ganha menos de 8, 10, 12 mil por mês. Ele é pedreiro. Mas ele se especializou muito bem. O cara resolve tudo para mim. Só que para ele chegar no nível que ele chegou como pedreiro, cara, precisou de muito preparo, muito estudo. Ele dedicou tempo, ele foi estudar. Ele está fazendo lá umas paredes agora de tijolo de demolição para mim lá. Pensa numa parede perfeita. Lindo o trabalho do cara, mas não é qualquer um que faz aquilo. Eu estou com um pessoal agora, começou a sentar o piso para mim, revestimento para mim. Estou te dando dicas. Na minha casa lá, eles cobram R$50 o metro quadrado para sentar um piso. Só que os caras são muito bons, pastor Alessandro. Muito bom. Mas R$50 o metro quadrado. Tem gente que vai estudar hoje, fica 4, 5 anos numa faculdade para se formar em administração, para ganhar 2, 3 mil reais por mês quando consegue um serviço. Então eu estou quebrando aqui esse mito mentiroso, muitas vezes enganoso, ou talvez fantasioso. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer faculdade, só estou dizendo que nem todo mundo que faz faculdade está tão bem na vida. Aliás, quando você estuda sobre os maiores milionários do planeta, a maioria dos mais acadêmicos e mais inteligentes acadêmicos ou estudiosos nunca se tornam milionários. Porém, eu preciso entender o negócio, eu preciso ser bom no que faço. Eu preciso me preparar, eu preciso estudar. Você decidiu, eu vou ser médico, eu vou ser o melhor médico. Eu vou ser mecânico de automóvel, eu vou ser o melhor mecânico de automóvel. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar. Então presta atenção. Ninguém consegue prosperar na vida, enriquecer, prosperar, ter saúde financeira, sem entender a necessidade de se preparar, investir tempo para se preparar e para estudar. Amém, gente? Eu dei já esse testemunho para vocês aqui. Eu estou lendo a Bíblia agora pelas 68 vezes, Rubens. 68 vezes. No ano de 82 eu li a Bíblia inteira em um ano 13 vezes. Porque eu entendi que eu ia ser pastor. Mas eu queria ser um pastor que entendesse bastante de Bíblia. Então você não será um bom pastor. Eu queria muito ser um pastor. Meu sonho é se tornar um pastor. E o meu sonho é que um dia o pastor Rubens coloque as mãos na minha cabeça e que eu me torne um pastor do ministério aqui. Se eu desejo ser pastor, cara, você tem que comer Bíblia, velho. Você tem que horas de Bíblia. No mínimo, para ser pastor, tem que ler no mínimo umas 2 horas por dia de Bíblia. Comer Bíblia, comer Bíblia, comer Bíblia. Porque é a principal ferramenta de trabalho que você tem. Então eu preciso me preparar, eu preciso estudar. Para que quando você pega o microfone e sube no púlpito, porque as pessoas querem conteúdo. Você tenha conteúdo para falar. A minha esposa olha para mim e fala assim: como é que pode? Você chega num culto, você não sabe o que vai pregar e sai pregando. Aí estava meu genro, todo mundo lá. Aí o meu genro, o pastor Mateus, falou assim: gente, vocês têm que entender que esse homem já tem a Bíblia atravessada na cabeça dele. Então não é que eu chego e prego na hora, é que eu tenho conteúdo que é anos de estudo e preparo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Assim é na sua área profissional. Então a primeira etapa na vida de uma pessoa, e você vai lembrar, quando nós estivemos lá no 5º tópico de hoje, que isso aqui, ele sempre volta. Por exemplo, você talvez seja bom no que você é hoje, mas você está pensando, eu estava agora lá atrás conversando com o Rubens, ele falando de um novo negócio que ele estava pensando em fazer, ele falou, fiquei horas ali estudando para entender aquele negócio. Então toda vez que você vai fazer algo novo, você precisa conhecer aquele negócio. Eu entrei no ramo de ações, não deu tempo de falar para você, já uns 2 anos, eu tenho um valor razoável investido em ações. Como eu não tenho muito tempo para isso, diante das inúmeras atividades que eu tenho, eu estou colocando pessoas para fazer para mim. Por exemplo, o meu genro Mateus, ele está ficando especialista em finanças. Ele foi para Nova York, ficou 6 meses fazendo teologia lá e, paralelamente a isso, conheceu lá uma pessoa que trabalhava no Banco de Nova York, que é o cara das ações de Nova York, já veio para cá, trouxe o rapaz, e o meu genro tem estudado, porque eu não podia pôr dinheiro num negócio que eu não entendo.
Eu preciso conhecer, eu preciso me preparar, eu preciso estudar aquilo que eu vou fazer. Seja o que você vai fazer, você precisa entender que há períodos da nossa vida que nós temos que estudar e nos preparar. Amém, gente? Levante as duas mãos mais alto que você pode, diga assim: eu nunca serei bom em algo que eu não me preparei, que eu não estudei. Quem pode aplaudir a Deus por isso? Segundo passo. Dentro da rota da prosperidade, do enriquecimento, nós também temos que entender que ninguém prospera e enriquece sem muito trabalho e muita conquista. Eu não conheci um rico até hoje que não trabalha e trabalhou muito. E não conheci pobres que ficaram ricos que não trabalharam muito. Todos os ricos que eu conheci até hoje foram pessoas que trabalham muito. Então deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia já fala, vai ter com a formiga, o preguiçoso. A Bíblia já fala sobre o preguiçoso, sobre o braço curto. E tem pessoas que não querem prosperar e enriquecer. Eu estou com 56 anos e caminhei com familiares, pessoas da minha família e pessoas amigas que não trabalharam durante esses últimos 30 anos da vida deles como eu trabalhei. Não chegaram aonde eu cheguei e vivem hoje uma vida muito abaixo daquela que eu vivo hoje, mas trabalharam muito menos, não se dispuseram a trabalhar como eu trabalhei. Até hoje, pensa num cara que trabalha muito, muito, muito. Eu amo trabalhar, gosto de trabalhar e vou dizer uma coisa para você, prosperidade gosta de quem trabalha. Dá um abraço quem está do seu lado e diga assim: a preguiça não faz harmonia com riqueza. Se o irmão não quiser nem abraçar, é que ele está com preguiça até de abraçar. Então dá outro abraço e diga assim: prosperidade não faz harmonia com preguiça. Quantos querem prosperar muito aqui sem preguiça? Levanta as duas mãos, porque se levantar só uma já está mostrando que é preguiçoso, tá? Levante as duas mãos e se levantar pouco também está com preguiça, tá? Ah, estou cansado, está cansado nada. Levanta as duas mãos o mais alto que você pode, diga assim: prosperidade é resultado de trabalho. Quem quer prosperar tem que trabalhar muito, conquistar, vencer os desafios. O próspero não come o pão da preguiça. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Eu não conheci ninguém que não trabalhou muito, que prosperou sem trabalhar bastante. E eu observo a vida das pessoas. Eu lido com pessoas fazem 30 anos, é possível, né? E além de observar a vida das pessoas, sou alguém que estudei sobre pessoas. Conheço como funciona a mente do ser humano. Vamos ter um treinamento agora nesse fim de semana, sexta. Aliás, Rubens, puxa, como você podia fazer? Depois eu falo com você. Sexta-feira o dia todo, sábado o dia todo e domingo de manhã nós teremos um treinamento de formação de um grupo de pessoas com análise comportamental. Como descobrir o seu perfil de... Você já fez análise comportamental? Ah, já fez. Tá. Então nós vamos formar uma turma agora. E aí você vai descobrindo o perfil comportamental das pessoas. A gente vai observando pessoas, nós como pastores vamos observando pessoas. A gente conhece os membros que têm vontade de vencer na vida e os que não querem nada na vida. Tem gente que já levanta cansado. Ele dorme cansado, ele sonha com canseira, levanta cansado, ele está cansado para almoçar, a vida dele é uma canseira. Segura na mão de quem está do seu lado, se não quiser segurar, já está demonstrando canseira. Olha para ele e diga assim: que a canseira saia da sua vida, em nome de Jesus, irmão. Diga para ele: eu repreendo agora toda a canseira da sua vida. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Amém? Então, você não vai ver ninguém que prosperou sem trabalhar. A Bíblia diz que o nosso Deus trabalha e trabalha até hoje. O nosso Deus é um Deus que trabalha. O trabalho dignifica o homem, o trabalho dignifica a mulher. Eu nunca vi ninguém morrer porque trabalhou demais. Pelo contrário, eu vejo as pessoas que se aposentam e param de trabalhar que morrem. Vai ler o que a Bíblia diz sobre trabalho. Então, se eu quero prosperar na vida, eu preciso entender a necessidade de trabalhar muito e de conquistar. Por que conquistar? Porque nós vamos ter desafios, nós vamos ter lutas, e eu preciso entender a necessidade de trabalhar e conquistar nessa vida. Amém?
terceiro passo. Terceiro passo. Administrar e gerenciar. E aqui tem algo muito interessante. Você já conheceu alguém que trabalha, mas pensa numa pessoa que trabalha, mas é um péssimo administrador das suas finanças, é um péssimo administrador do seu tempo, então ele nunca tem nada, ele trabalha, mas nunca tem nada. Por quê? Porque não é só trabalhar. Eu tenho que trabalhar é fundamental, eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu vou trabalhar, eu tenho um coração, uma disposição de trabalhar, mas eu preciso pegar o resultado do meu trabalho e fazer uma boa gestão, um bom gerenciamento, uma boa administração, para que eu consiga prosperar. Por isso a necessidade de ser um bom administrador. Eu conheço algumas pessoas, eu conheço uma pessoa, que é uma das pessoas que mais trabalha que eu já vi na minha vida, mas não tem nada. Tem nada. Não vou dizer quem é. Eu tenho algumas pessoas. Eu tenho uma pessoa que é dentro da minha família. Uma das pessoas que eu mais vi trabalhar na vida até hoje. Mas não tem nada. Mal tem uma casinha em meio terreno, inacabada. Mas trabalha. Pensa numa pessoa que levanta de madrugada e trabalha. Parece um trator trabalhando. Só que administra o dinheiro de uma forma toda mal administrada, tudo errado, faz tudo errado, está sempre devendo, sempre enrolado. E tem gente que é assim. Talvez Deus está me usando para falar com você hoje. E o que você precisa nesse ano de 2020 é mudar esse comportamento seu, sair daqui decidido: pastor, eu tenho dificuldade com gerenciar finanças, eu tenho dificuldade com administrar finanças. Sabe o que você vai fazer? Procura o seu pastor, porque eu não vou poder fazer isso para você, então vamos dar trabalho para o Rubens. Procura o seu pastor e diz: pastor, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de saber como eu vou gerenciar melhor o dinheiro, eu preciso administrar melhor o dinheiro. Vai ler os meus livros, leia Cadê a Vaca Gorda? Pare de ficar preguiçoso, vai ler mais sobre como administrar finanças. Tem bons livros, tem boas coisas na internet hoje para você baixar, tem bons cursos para fazer, mas você precisa não só ser um trabalhador, mas eu preciso administrar e gerenciar bem os resultados do meu trabalho. Você trabalha feito um louco. Se a gente fosse entrar aqui agora, porque quando eu entro nisso aqui dando a palestra, eu entro no gerenciamento de algumas coisas, dinheiro, tempo. Por exemplo, tempo é algo que tem que ser gerenciado. Eu afirmo a você, que você conseguiria fazer tudo o que você está fazendo com metade do tempo que você faz hoje. De cada 10 pessoas, eu afirmo que 10, se fizer, tipo, um treinamento sobre gestão do tempo, vai fazer um monte de coisas. Eu tenho 3 empresas diretas, algumas indiretas, tenho uma igreja para cuidar, dou palestra. Toda semana estou em algum lugar do Brasil e toco tudo isso. As pessoas perguntam: mas como é que o senhor faz isso? Ainda escreve livro? Gerencio o tempo. Eu preciso gerenciar bem o tempo. Eu preciso gerenciar o tempo, eu preciso gerenciar as finanças que estão diante de mim, eu preciso gerenciar aquilo que eu tenho diante de mim, eu preciso aprender a gerenciar. Então, na rota da prosperidade, eu preciso entender a necessidade de aprender a administrar e gerenciar bem, para que eu possa prosperar. Olhe para mim, eu não conheço ninguém que prosperou e mantém a prosperidade que não se ajustou em como gerenciar as finanças e a sua própria vida. Tem muita gente que tem o dom de ganhar dinheiro. Tem muita gente que é empreendedora. Aliás, o Brasil é um dos países mais empreendedores do planeta Terra. Só que se você entrar em qualquer pesquisa, você vai saber que de cada 10 empreendedores no Brasil hoje, que abrem um negócio, no primeiro um ano e meio, 2 anos, 8 deles fecham. Então o Brasil é um país de empreendedores. É um país de pessoas que sabem ganhar dinheiro, mas não sabe como gerenciar, administrar dinheiro. Então eu não posso só ser alguém que trabalha muito e tem resultados. Eu preciso administrar e gerenciar bem aquilo que está caindo na minha mão. Quem recebeu, diga amém. Se algo que eu estou dizendo, você ouvindo diz: eu preciso melhorar isso na minha vida, não adianta você ir embora só com esse sentimento. Foi bom demais ouvir a palavra. Você precisa sair daqui e pôr em ordem isso
que você está detectando que precisa ser melhorado na sua vida. Amém? 4. Ajuntar e poupar. Eu já falei muito disso aqui. Uma das principais bases de tudo que eu ensino para a vida financeira saudável de uma pessoa é ajuntar. Eu vou repetir algo que eu já ministrei aqui algumas vezes, uma vez direta para vocês e algumas vezes indiretamente, mas eu queria que você olhasse para mim e relembrasse algo. Eu hoje sou uma referência no Brasil como um educador financeiro. Talvez, eu acredito que não tenha no Brasil hoje um ministério no meio evangélico que seja um referencial como Deus me colocou na área de educação financeira no Brasil. Eu vim de uma família muito pobre. Quando eu comecei a minha vida, eu não tinha exatamente quase que nada, quase que a roupa do corpo. E eu enriqueci. E uma das principais razões pelas quais eu enriqueci foi porque desde muito novo eu tinha o hábito, a disciplina de ajuntar e poupar. Enquanto você gastar tudo que você recebe todos os meses, você não enriquecerá. Você precisa trazer essa disciplina para a sua vida. Nós estamos em 2020. Temos idades diferentes aqui. Ok? E talvez você já tenha 3 anos de casado, 5 anos de casado, 10 anos de casado, 20 anos de casado, e você não tem uma poupança até hoje com dinheiro guardado. Você não tem um dinheiro no banco, num fundo de reserva, você não junta dinheiro. Você ganha 3 e gasta 3 todo mês. Ganha 2 e gasta 2 todo mês. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida? Eu mal estou ganhando para me sustentar. Se você continuar com essa desculpa, daqui 10 anos nós vamos estar juntos e eu vou estar falando com você e você vai continuar do mesmo jeito. Pastor, o que eu faço para guardar? Passe fome. Mas tem um... Não, olhe para mim, deixa eu terminar. Tem um estilo saudável de passar fome, que vai ser uma bênção para a sua vida. Faz o que eu estou fazendo, jejum intermitente. É uma das maiores formas de ficar saudável hoje, é com jejum intermitente. Come menos. Observe o tamanho da sua barriguinha. Veja como você está obesinho. Eu estou numa luta constante. Se eu abrir a boca, se eu comer, se eu tomar café, almoçar, tomar café da tarde, jantar, daqui 1 mês eu venho aqui, eu estou desse jeito. Metabolismo não acompanha mais. Alguém está me entendendo? Diga amém. Eu estou enxugando. E sabe o que está acontecendo? Economiza. Dá um abraço no irmão e diga assim: economize para guardar, nem que for passando um pouquinho de fome. Se for fofinho, irmão, dá um abraço bem dado e diga assim: Deus está falando com você agora, irmão. Amém? Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Mas eu preciso ter o hábito de poupar e ajuntar. Quantos... não é onda, tá? Não é um blá blá blá, não é para você ficar emocionado não. Quem hoje quer sair daqui dizendo: eu fui para esse culto e eu vou sair daqui diferente? E quantos querem fazer uma aliança com você mesmo, não aquelas alianças de tolo que vai fazer e não vai cumprir? É melhor que ninguém fique em pé. Não vou ficar frustrado de jeito nenhum, porque não vai mudar minha vida não vai mudar, meu saldo amanhã não vai cair se você ficar em pé ou não. Mas quantos gostariam de sair daqui decidido: esse ano eu começo a guardar dinheiro? Esse ano, eu não consigo guardar o que o senhor ensina a quinta parte, pastor, mas eu vou começar a guardar 5%, 10% do que eu recebo. Fique de pé, quero ver os corajosos que tem aqui hoje. Fique de pé. Esse ano eu vou começar a guardar dinheiro. Amém? Que bom. Muitos ficar de pé. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Olhe nos olhos dele e diga assim: você está fazendo uma aliança com você mesmo. Se for sua esposa ou esposo, diga assim: você está entendendo o que nós estamos fazendo?
Diga para o esposo, diga para a pessoa que está segurando a mão dela, diga assim: nem se for para fazer jejum intermitente, para ficar com fome, mas nós vamos começar a guardar dinheirinho. Quem recebe essa palavra e faz uma aliança, dê o melhor aplauso e brado de vitória ao Senhor. Pode ser mais forte? Amém? Nós precisamos fazer isso. Levante as duas mãos mais alto e diga assim: até dezembro de 2020, eu vou acelerar a minha poupança. Dá um abraço no irmão e diga assim: não vou abrir mão disso em nome de Jesus. Pode se assentar. Quem recebeu, diga amém. Amém. Nem vou perguntar quem tem ou quem não tem. Não precisa falar. Mas a boa parte de vocês não tem nem um centavo guardado. E ó, fica magoado não. Você não tem um centavo guardado. Seu filho vai fazer um aniversário, você vai fazer uma festa. Chega a dar comichão na mão de fazer a festa. Você passa ali no centro de Guariba, você vê aquela lojinha de festa e começa a dar tremedeira. Viciadinho naquele negócio. Dá um abraço no irmão e diga assim: eu repreendo todo vício de festa na sua vida. Vamos ver se você tem coragem de olhar para o irmão. Essas risadas é a confissão do pecado. Quem tomou posse, diga amém. Amém. Eu fui profeta, não fui nada. Não precisa ser profeta para falar essas coisas. Então, quarto passo, eu preciso ajuntar e poupar. Amém? Ó, olhe para mim. Receba uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não conheci ninguém próspero que enriqueceu, que não tem hábito de guardar e poupar. 5. Próximo. Multiplicar, comprar e vender. Agora, olhe para mim, que eu vou te dar a sacada das sacadas. Olhe para cá. Pensa numa coisa que você vai ouvir agora. É mais do que você imagina. É tão simples de entender. É tão óbvio. Mas eu descobri nos anos, ao passar dos anos, que as coisas mais óbvias são as mais difíceis de ser percebidas, de tão óbvio que elas são. Olhe para mim agora. O 4 ponto é juntar e poupar. Então preste atenção. Você passa 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos juntando. Olhe para mim. Juntando um valor, se preparando para a sua velhice, para enriquecer e prosperar. Você ajuntou, foi guardando. O que vai acontecer com você? Vai chegar um momento da sua vida que você vai ter um bom dinheiro guardado, que vai te dar segurança, vai passar a velhice melhor, vai estar com uma vida mais tranquila, tá? Então você ajuntou e poupou. Só não confunda juntar e poupar com multiplicar. São duas coisas completamente distintas. Se você olhar para mim agora e perguntar: pastor, o senhor tem quanto de capital? Quanto o senhor acumulou ao longo da sua vida? Eu vou dizer X. Aí você pergunta para mim: do capital que o senhor conseguiu gerar hoje, é o que o senhor ajuntou a vida inteira? Eu vou dizer não. Não é resultado só de guardar. É resultado de ativar um mecanismo chamado multiplicação. E não existe nenhum mecanismo mais forte para multiplicar do que o mecanismo de compra e venda. Compra e venda é o maior e mais poderoso mecanismo para multiplicação. Eu tenho hoje um patrimônio em imóveis. Eu não ganhei o dinheiro que eu tenho o patrimônio, o valor que eu tenho em imóveis hoje,
não é o que eu ganhei e simplesmente só guardei durante a vida. O patrimônio que eu tenho em imóveis hoje é resultado de guardar e poupar e de fazer multiplicar aquilo, através do mecanismo de compra e venda. Sabe o que eu estou fazendo agora? Estou acelerando o cérebro de vocês, a massa cefálica de vocês, estou acelerando vocês, o cérebro de vocês, a terem uma visão empreendedora da vida e das coisas. Ou seja, você precisa ativar a mente empreendedora, e o mecanismo mais poderoso para multiplicar finanças significa compra e venda. Comprar e vender. Logicamente você precisa ter equilíbrio, maturidade. Vocês estão ouvindo alguém que tem um perfil comportado. Eu não sou ultraconservador, eu sou um conservador, não ultraconservador. Respeito, não me sinto o dono absoluto da verdade e nem defendo que o meu estilo é o melhor ou mais perfeito estilo de comportamento financeiro. Tem pessoas que a gente considera grupos de risco, são pessoas que atiram mais, arriscam mais, são pessoas com mais chance de crescer, mas são pessoas com mais chance de perder também, e viver nesse tem, não tem. Então, você pode até passar um período da sua vida nesse sistema de perfil comportamental de risco, você só não pode transformar isso no estilo de vida para o resto da sua vida. Você pode ter um período da sua vida. Por quê? Eu não posso viver de risco. E eu vou te dar uma definição entre risco e prudência. A definição que eu te dou de prudência é: prudência é risco calculado. Pastor, como o senhor define prudência nos negócios? Comportamento prudente é o que arrisca de forma calculada. A maioria das coisas que eu fiz nos meus negócios financeiros até hoje é com risco calculado. Eu só entro no negócio que, se der um pau, eu não tenho nenhum desabor, vou lá, cubro e acabou. Porém, multiplicação financeira para enriquecimento, eu preciso compreender esse universo, esse mecanismo chamado compra e venda. Não existe nenhum mecanismo tão poderoso para multiplicar finanças do que o processo de compra e venda. A minha primeira casa, alguns anos atrás, foi uma casa de CDHU de 30 e poucos metros quadrados. Eu entrei nessa casa com a placa de venda antes de eu mudar para ela. Eu vendi ela, comprei um terreno no melhor bairro da cidade, comecei a construir, vendi, e fui comprando, vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, até entrar em altos negócios. O primeiro carro que eu tive eu fui vendendo. Aliás, o primeiro carro que eu tive foi resultado da primeira moto que eu tive, que foi resultado das bicicletas que eu tinha, porque eu comecei multiplicando bicicleta, comecei na verdade vendendo estrume de vaca, depois eu fui vender verdura, depois eu fui vender as bicicletas, fui multiplicando, vendo bicicleta, compra bicicleta, compra moto, compra carro, compra moto, compra casa, e vai indo, até chegar hoje, e eu estou te falando isso assim, por favor, assim, sem nenhuma prepotência, sem arrogância, sem nada. Hoje eu faço negócio de milhões. Com esse jeitinho que você está olhando, ninguém dá nada. Eu desci do aeroporto segunda-feira de Curitiba, tinha deixado o carro no aeroporto, um Monza 87 branco. Entrei no Monza, saí, quando eu parei na porta de casa, meu genro estava lá e falou assim: cara, eu não consigo te entender. Qualquer um tinha descido de helicóptero. Só tem a cara e o jeito bobo de andar. Alguém está entendendo? Diga amém. Levanta as duas mãos mais alto que você pode. Diga assim: põe as duas mãos na sua cabeça. É aí que funciona tudo.
Põe as duas mãos na cabeça e diga assim: aqui funciona tudo. Feche os seus olhos que eu quero orar por vocês agora. Eu quero liberar do que Deus me deu sobre a vida de vocês. Inclusive eu quero dizer para você que o pastor de vocês tem essa unção, tá? Senhor, eu te peço nesse momento, acelera. Essas quartas foram separadas para falar de aceleração. Acelera a mente visionária, empreendedora dos filhos dessa casa, que com maturidade, com prudência, eles possam começar a ter experiências em multiplicar seus dons, seus talentos, o que eles têm, que eles possam olhar para tudo que eles têm como sementes a serem multiplicadas, e que eles possam multiplicar, e que nesses próximos 5 a 10 anos, os teus filhos venham prosperar, e que essa igreja seja a igreja mais próspera e rica dessa cidade, e que se comente nessa cidade, que os filhos dessa casa prosperaram muito, porque tem uma mente segundo o coração de Deus, empreendedora. Quem recebe, dê a melhor manifestação que você podia dar a Deus nesse momento. Amém? Mulheres, olhem para mim. Mulheres, vocês têm um potencial violento. Eu tenho um casal de discípulos na minha igreja que tem uma fábrica de bolos e doceria. E esse casal começou fazendo bolo no fogão da casa deles. Vocês, mulheres, têm muitas habilidades para multiplicar. Homens que estão aqui, olhem para mim. Você trabalha na usina, trabalha de empregado, 8 horas por dia. Chega em casa, você pode produzir mais, querido. Senta com a sua esposa. Eu tenho um casal que o que eles ganhavam era pouco, não conseguiam guardar dinheiro. Eu desafiei eles, falei, ó, tem uma fábrica em Ribeirão Preto que vende detergente, que vende produto de limpeza, tudo concentrado. Vocês vão lá, vão juntar garrafas PETs, vão começar a dissolver e começar a vender para os vizinhos detergente, sabão para roupa, e eles estão ganhando mais do que o que eles ganham fixo só fazendo isso. Eu estou só fazendo você pensar. Quantas coisas você pode multiplicar? Sabe o que eu observo na vida das pessoas? A maioria das pessoas vivem a vida reclamando, se vitimizando, e o tempo todo estão fazendo a lista do que eles não têm. Você tem isso? Não tenho. Você tem isso? Não tem. Ele tem de cor e salteado a lista do que ele não tem. Posso te dar uma palavra? Pare de fazer a lista do que você não tem e comece a fazer a lista do que você tem com potencial de multiplicação. Você tem dons, você tem habilidades, você tem alguma coisa na sua casa que você pode começar a vender. Pode começar a multiplicar. O sistema de compra e venda é o maior e a mais eficaz ferramenta para multiplicação na vida de uma pessoa. Se você não tem sabedoria, a palavra do Senhor diz assim: aquele que não tem, peça para mim que eu vou te derramar. Às vezes nós não recebemos porque não pedimos. Então vocês vão chegar em casa hoje, dobrar o joelho e dizer assim: Deus, nós precisamos aumentar a nossa renda. E o Senhor vai falar conosco, o Senhor vai nos dar uma ideia, nós vamos começar com alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Quantos estão recebendo? Levanta as duas mãos o mais alto que você pode aí. Eu estou diante de homens e mulheres com potencial e com uma unção de Deus, com a vida de Deus. Você é de Deus e Deus vai te abençoar nas suas multiplicações. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Amém? O maior sistema de multiplicação é compra e venda. Amém? Agora vai chegar aquele momento que eu disse no início. Não, pastor, o senhor agora viajou. O senhor está falando de um negócio que entre eu e essa realidade existe um abismo tão grande, o senhor não tem noção da minha vida. Estou voltando para casa
eu estou tentando trabalhar para pagar as contas. E o senhor vai falar do negócio agora? Não, eu vou te falar de um negócio agora que talvez pareça distante para você. Mas se você viveu tudo que eu estou falando desde o início para você, vai chegar uma hora que você vai chegar nesse momento que você vai ter que fazer isso. Próximo, 6. Capitalizar e gerar patrimônio. Você vai, olhe para mim de volta, ó. Você vai estudar, se preparar, você vai trabalhar bastante, você vai, depois de trabalhar, gerenciar o que você está ganhando, você vai começar a poupar, você vai ativar o tino empreendedor na sua vida para começar a multiplicar o que você tem, mas vai chegar um momento, abra suas mãos que agora vou profetizar, vou falar o princípio e vou profetizar, olhe para mim com as mãos abertas. Vai chegar um momento na sua vida que você vai estar tão transbordante que você vai ter dinheiro para começar a capitalizar em imóveis. Quem recebe, diga, eu recebo. Diga assim, pode estar longe, aparentemente impossível, mas eu tomo posse. Coloque as mãos no coração e diga assim, eu tomo posse. Eu chegarei um momento que vou ter para patrimonizar e capitalizar. Quem recebe tem uma manifestação diante de Deus. Vai chegar o momento que você vai ter para patrimonizar e capitalizar. Amém? Levante as duas mãos mais alto e diga assim, terei minha casa própria e terei outros patrimônios. Quem toma posse disso? Segura lá em cima, diga assim, eu afirmo. Diga, eu declaro. Eu entro nesse processo acelerado de patrimonizar, porque a prosperidade de Deus está sobre a minha vida. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Amém? Então eu vou começar a me capitalizar e gerar patrimônio. Aqui, no próximo item, não entra ainda no próximo não, segura aí. Eu vou dar alguns detalhes para vocês sobre isso, tá? Eu vou te dar uma opinião. Eu vou falar algo agora e depois vou dar algumas dicas no próximo princípio. Olhem para mim. Na minha forma de ver, eu não tenho a verdade absoluta. Nós vivemos hoje numa realidade financeira, não só no Brasil, mas no planeta, que ela tem uma forte tendência para o mercado virtual. Me ouçam. De alguns anos para cá, um efeito manada muito forte vem empurrando as pessoas para o mercado virtual. Ações, bolsa, criptomoedas e tantos outras formas mais virtuais de investimento. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra? Não, nenhuma. Eu só preciso que você olhe para mim e guarde o que eu vou te falar agora. Não coloque todos os seus ovinhos naquele lugar. O mercado de ações é um cassino cheio de raposas. Alguém perde para alguém ganhar. Você não pode passar a vida inteira simplesmente tendo tudo que você tem em coisas virtuais. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se houver um colapso mundial hoje, não subestime o que eu estou te falando e talvez você vai se lembrar dessa noite de mim. Se nós tivermos uma invasão de hackers hoje e bloquearem por 30 dias a internet do planeta Terra, ninguém faz mais nada. E o que você tem, perde tudo. Se nós entrarmos numa terceira guerra mundial, o que você tem no
os investimentos virtuais, acabou tudo. Vai catar o virtual das nuvens. Mas o que você tem no físico, não vai. Eu vou te provar isso agora, olha para mim. Por que os Estados Unidos é o maior potencial econômico do planeta Terra? Porque ele tem a maior bolsa virtual do planeta? Não. Porque ele tem a maior reserva de ouro, 8.500 toneladas de ouro. Todo capital virtual precisa estar baseado num capital físico. Em algum produto físico. Conseguiram entender isso? Veja, o universo virtual hoje, ele é real. Está aí, não tem como você dizer que não é. Inclusive, quando você olha para o mercado imobiliário, hoje, muitos estão investindo no mercado virtual imobiliário. Compra frações de um prédio, disso, daquilo e tal. Mas é virtual. Então eu vou te dar uma dica. Eu não sou Deus e nem sou absoluto nas minhas crenças. Mas talvez seria legal você ouvir alguém com perfil comportamental de finanças moderado. Pode jogar em ações. Mas antes de jogar em ações, gere patrimônio, se patrimonize com algumas coisas físicas. Alguém está me entendendo? Diga amém. Compre sua casa, querido. Compre um terreno. Dos seus 100% do capital, pelo menos 50%, 60%, 70% deixe no físico. Para jogar 30% no virtual tem que ter muita coragem. É que eu estou indo longe demais para os arriscados. Mas a maioria das pessoas hoje, no máximo elas colocam, eles falam de 10% a 15%. No máximo vai colocar. Então cuidado. Quando estão me entendendo, digo amém. Tá, quem entendeu? Mas vai chegar uma hora, abra suas mãos que eu estou profetizando. Toda vez que eu falar para abrir as mãos é porque eu estou profetizando sobre a sua vida. Olhe para mim. Ouça o que eu estou te ensinando hoje. Sai daqui decidido, só preste atenção. Estou profetizando com o ensino. Faça um plano de enriquecimento nos próximos 5 a 10 anos. Você pode conversar com qualquer especialista de finanças do planeta Terra. Ninguém consegue construir uma riqueza consolidada e saudável com menos de 10 anos. Para com essa ideia fantasiosa que eu vou enriquecer da noite para o dia. Os homens mais ricos do planeta levaram pelo menos 10 anos para consolidar uma riqueza sólida. Quem está me entendendo, diga amém. Então não sai daqui achando que no fim do ano você está rico. Mas se você só fizer o que eu vou te falar agora, que é o meu princípio básico, guardar 20% de tudo que você recebe, em 10 anos você está rico. Porque eu vivi isso e é o que eu vivo. Mas eu declaro que vocês vão gerar patrimônio e muitos de vocês daqui 10 anos terão sua casa própria e mais algum imóvel te gerando renda. Quem recebe tem uma manifestação diante de Deus. Amém? 7. Isso aqui é a sacada. Eu estava dando uma palestra para 200 e poucos empresários final de novembro do ano passado, e quando eu terminei a palestra, altos empresários, não era tentativa de empresário não, era pessoas de muito dinheiro. 2 deles, na verdade 3, mas 2 estavam juntos, vieram me procurar. Um senhor de quase 70 anos veio me procurar chorando e disse assim: por que eu não te conheci alguns anos atrás? Porque aqui tem um segredo, ó. Eu preciso gerar um patrimônio, eu preciso me patrimonizar com um patrimônio físico que a renda dele é ativada. Ele tem que me dar retorno. Eu não posso ter um capital que me dê gasto, mas que não me dê renda.
Eu tenho uma cesta, eu chamo de cesta, eu tenho alguns imóveis alugados. Eu hoje cheguei a mais ou menos 80% dos meus imóveis dando renda. E os que não estão todos com uma placa de venda. Eu não posso ter um imóvel que não me dê renda. Eu preciso ter a inteligência de ativar, de gerar renda em cima daquilo que eu patrimonizei. E o ideal é que essa renda me dê pelo menos o que a poupança me dá. Hoje, a poupança está dando um pouco menos, mas pelo menos 0,5% para cima. Então, é o tempo todo usando a inteligência. Eu tenho que ter um patrimônio que me gera renda. Eu não posso ter um elefante branco, porque não adianta você ter um monte de imóveis e você só tem gasto, porque se você não tiver renda dele, a riqueza que você juntou será ela que te transformará em pobre novamente. Quando estão entendendo, digo amém. Pastor, o que eu estou fazendo nesse culto? Eu não tenho nada disso que o senhor está falando, mas pelo menos você já sabe como fazer. Então Deus já está animado de te dar alguma coisa, porque você já sabe o que vai fazer. Quem recebe tem uma manifestação diante de Deus. Você já está aprendendo. Então eu preciso ativar esse capital e gerar renda desse capital. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Ok? Para a gente terminar. Tudo isso, não passa ainda lá não põe não, tá? Deixa eu avisar aí. Para a gente terminar. Volta do primeiro. Volta no primeiro. Eu vou estudar, me preparar. Segundo, vou trabalhar e conquistar. Vou administrar e gerenciar. Vou ajuntar e poupar. Vou multiplicar e comprar e vender. Vou me capitalizar e gerar patrimônio. Vou ativar meu patrimônio. Mas eu não posso me esquecer nunca disso que eu vou te mostrar agora. 8. Eu preciso dividir e compartilhar. E começa compartilhando com o reino de Deus. Do que adianta fazer tudo isso com a mente voltada só para você? O propósito é que você transborde. O propósito é que você compartilhe. O propósito é que você invista no reino de Deus. Então eu quero te dar uma palavra para a gente terminar nessa noite. Você vai fazer todo esse processo separando o que é de Deus. Deus, eu vou prosperar, mas eu quero a sua bênção. E para que a tua bênção esteja sobre mim, eu não posso ser uma esponja que só retém. Eu quero que o Senhor me aperte, para que a água que o Senhor tem me dado graça de absorver, ela molhe pessoas e molhe o seu reino. Então eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar, eu tenho que abençoar pessoas. Não vem só para mim. Eu faço todo esse processo porque o Senhor quer me abençoar e me enriquecer, para que eu possa ser alguém que vai transbordar também na área financeira para as pessoas, para o reino de Deus. Amém? Porque se eu parasse no 7, você iria sair daqui e você teria ouvido somente uma pessoa que está te ensinando a ganhar dinheiro, prosperar e ficar rico. Mas qual o propósito? O propósito de tudo isso é que você seja um instrumento de Deus para dividir, para compartilhar, para abençoar, para semear no reino, para investir em pessoas, para investir no reino de Deus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, ninguém sai do seu lugar. Senhor, essa ministração é tão simples. Regras básicas, tópicos que definem a nossa caminhada. Cada um dos teus filhos aqui foram atingidos com cada um desses princípios, alguns com um mais, outros menos. Talvez nós temos pessoas aqui
que precisam sair daqui decidindo a vencerem a preguiça, a terem uma vontade maior de vencer na vida e trabalhar, a sair do marasmo e se tornar alguém que vai investir mais na sua vida a nível de trabalho. Talvez alguns dos teus filhos que estão aqui estão saindo daqui com um desafio: eu não sou bom em nada, eu vivi uma vida toda e eu não sou bom em nenhuma profissão. Eu preciso voltar a estudar, eu preciso me preparar, eu preciso investir naquilo que eu faço. Eu não quero ser um trabalhador comum, eu quero ser um especialista para que eu possa ter resultados. Alguns de vocês vão sair daqui hoje e essa semana já vão procurar um lugar para você melhorar profissionalmente. Você vai estudar, vai fazer um curso de computação, vai especializar no seu trabalho, porque você está entendendo que você precisa investir mais na sua preparação profissional. Talvez você está aqui e você, até hoje, vive uma vida de gastar tudo que ganha e se acomoda e vive na justificativa de que o que você ganha não dá. Mas você vai sair daqui hoje decidido: eu vou começar a gastar menos, vou rever o meu padrão de vida, vou avaliar se eu posso viver como estou vivendo. Se eu não consigo guardar nada, eu não posso viver desse jeito. Eu preciso ter uma administração correta. Talvez você esteja aqui e te falta um tino empreendedor, e você foi desafiado hoje a sair daqui e ativar a multiplicação na sua vida. E se você pedir a Deus e ter muita disposição, Deus vai te abençoar. E você vai começar a ter experiências de multiplicar aquilo que você tem. Pare de reclamar o que não tem. Pega o que você tem e faz multiplicar. Talvez você está aqui por causa de tudo isso, você ainda não começou a gerar um patrimônio. Mas eu quero declarar que Deus te dê sabedoria e inteligência para administrar bem. Porque talvez você não venha administrando bem, gerenciando bem. Que você saia daqui e que nesses próximos anos você venha prosperar. E que essa igreja se torne uma das igrejas das pessoas mais prósperas dessa cidade. Mas talvez você está aqui e o que tem te faltado? Essa consciência de dividir e compartilhar. Essa consciência de que parte do que você ganha se destina não a você, mas ao reino de Deus. Talvez até hoje você não é um dizimista fiel. Nós estamos já quase no meio do mês de fevereiro, e esse ano você começou mais um ano sem ser um dizimista fiel. E Deus está te chamando para um novo tempo com Ele, de se relacionar com Ele, sendo fiel nos dízimos, nas primícias, como alguém que vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque se você não dividir, não compartilhar, você é alguém que só pensa em você. E o dinheiro não é para tocar só em você, é para tocar no reino de Deus, em pessoas. Então nessa noite você vai sair daqui decidido: esse ano, terei um ano que eu serei fiel ao Senhor, à sua casa, para que eu possa ver as bênçãos de Deus ser derramadas sobre a minha vida. Senhor, eu coloco os teus filhos nas tuas mãos e peço que essa palavra seja uma ativação, uma aceleração no processo de tudo que o Senhor quer fazer com os seus filhos. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês não trouxeram os dízimos, ofertas ainda, né? Então eu queria te desafiar a trazer os dízimos, ofertas e primícias, você que ainda não trouxe, mas que você trouxesse uma oferta de semeadura à casa de Deus hoje, para que essa palavra venha produzir na sua vida algo diferenciado. Quantos foram abençoados? Honre a casa de Deus, selando que esse ensino venha com unção sobre a sua vida. Amém? Então, separa o melhor que você pode e honra a casa de Deus.
Obrigado, pastor Rubens, por mais essa oportunidade de estar com vocês. Sou muito feliz de ser pastor do pastor de vocês e cobrir a vida de vocês. Eu amo muito vocês e eu desejo o melhor de Deus para a vida de vocês. Amém? Muito obrigado.